Oi, pessoal, tudo bom? Que prazer estar aqui com vocês de novo. É uma grande satisfação mesmo que eu tenho de me reunir mais uma vez com vocês nessa série de encontros que o Mercado Livre está organizando para incentivar a promoção de um ambiente de negócios mais próspero e mais promissor para os empreendedores brasileiros. Estamos de volta então com o nosso Meli Talks. Esse, sem dúvida, todo mundo sabe, foi um ano de muito desafio, de muito aprendizado, mas o brasileiro é um povo engenhoso, né? Encontrou no empreendedorismo uma forma de lutar contra a crise. E é por isso que hoje, instigados pelo contexto social em que estamos vivendo e também inspirados pelo debate público sobre igualdade racial, propusemos uma conversa sobre os desafios e o potencial do empreendedorismo negro no Brasil. Segundo um levantamento feito pelo Instituto Locomotiva, no ano passado, a população negra brasileira movimenta 1,7 trilhão de reais por ano na economia nacional. Se esses números são impressionantes, são muito, mas ainda estão aquém do ideal, muito abaixo do que se pode conquistar para promover realmente inclusão e equidade na nossa sociedade. O contexto está mudando, mas ainda tem muito que ser melhorado. Um estudo realizado ano passado pela organização Preta Hub, em parceria com a Plano CDE e a JP Morgan, traz um indicativo positivo. A maioria dos empreendedores negros deseja continuar e deseja fazer crescer o seu próprio negócio. Embora valorizem a ancestralidade, um dado importante é que, fora aqueles já em contato com esse ecossistema de apoio ao empreendedorismo negro, há pouco conhecimento ainda dos termos afroempreendedor ou empreendedor negro. Para entender esses pontos e outras nuances desta realidade, contamos hoje com a presença da Adriana Barbosa, criadora do Instituto Feira Preta e da plataforma Preta Hub. Estou falando certo, Adriana? Preta Hub, né? Tá falando certíssimo, Preta Hub. Aliás, olha, eu conhecia a Feira Preta, né, que é o maior evento de cultura negra do país. Esse ano está acontecendo de maneira online e vai até, como você me falou, dia 12 de dezembro, porque era até dia 10 e foi prolongada, porque é sempre um sucesso, né? A Adriana está ainda entre os 51 negros com menos de 40 anos mais influentes do mundo, numa premiação do Most Influential People of African Descent, o MIPAD de Nova York. Aí a Adriana arrasou, hein? E eu tenho o prazer de contar com a sua presença aqui hoje, viu? Mais uma vez, porque nós já fizemos um evento juntos, eu fiquei encantada com a sua história é incrível, e temos você aqui hoje conosco. Para mim é um prazer enorme estar aqui com essas mulheres tão potentes, com você, revê-la. Vai ser maravilhoso essa prosa hoje. É isso, vamos falar então agora das nossas outras convidadas. A gente tem aqui a Luana Xavier, brilhantando o nosso papo dessa noite. Olha, a Luana, gente, é neta daquele casal de atores maravilhosos, a Chica Xavier, que infelizmente nos deixou esse ano, né, nesse ano tão triste, de tantas tristezas, e do Clementino Queller. Os dois são aqueles baluartes da negritude artística brasileira. E a Luana segue os passos artísticos da família. Ela já atuou em novelas, seguiu carreira no teatro, como atriz e produtora, e é ainda assistente social por formação e influenciadora digital, que se comunica com as mais variadas realidades sociais. Muito boa noite, Luana. Seja muito bem-vinda. Boa noite! Definitivamente esse é o meu melhor cartão de visitas, dizer de quem eu sou neta, da onde eu venho, essas duas pessoas incríveis, meus avós, Chica Xavier e Clementino Queller, e estar aqui nesse encontro tão fundamental, conversar com a Adriana, que eu já sou fã de muito tempo, maravilhosa. A Feira Preta é uma movimentação tão importante para a nossa gente, para a nossa comunidade negra. Dani, que só de ver esse título profissional dela, quando vem o nome líder na frente, eu falo, é disso que a gente precisa. Se é líder, a gente quer estar junto. E também por a gente estar aqui falando sobre afroempreendedorismo, quer falar sobre negócios, né? E eu acho que é fundamental a gente frisar que o nosso povo preto não sabe falar só sobre racismo, a gente sabe falar sobre negócios também. Então, que bom que a gente está aqui para conversar sobre isso.
Muito legal ter você com a gente, Luana. E deixar esse anime incrível, que essa turma que é referência em diversidade e inclusão, além de representatividade, como a Luana falou, no mundo corporativo. Então a gente recebe também a Daniela Pio, ela é líder de diversidade e inclusão do Mercado Livre Brasil. É psicóloga, com especialização em psicodrama, gestão do conhecimento, gestão de negócios, liderança. Daniela está há quase 20 anos cuidando de gente em grandes corporações multinacionais. Uma satisfação conhecer você, Daniela. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, Adri. Boa noite, Luana. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando a nossa transmissão de hoje. Para mim também é um prazer enorme, né, estar aqui e um orgulho gigante em compartilhar dessa conversa tão necessária com vocês. Vai ser incrível. E eu quero registrar também a participação dos nossos parceiros nessa edição do Meli Talks, que são o site Mundo Negro e a Bielo Pereira. O Mundo Negro foi um dos primeiros portais feito por e para negros no Brasil. E Bielo é apresentadora, é empresária, influenciadora digital e nas redes, eu entrei até no Instagram dela, ela se apresenta Bigênere, Prete e Gorde. Eu acho que eu falei certo. Bigênere, Prete e Gorde. Então, meninas, todas vocês têm um histórico de sucesso profissional e são referências nas áreas em que vocês atuam. Então, para começar, eu quero conhecer um pouco mais sobre a trajetória de cada uma. Eu vou começar com a Adriana, que eu já sei um pouquinho. Você criou a Feira Preta com um pouco mais de 20 anos de idade, esse evento que se transformou na maior feira de cultura negra da América Latina. Mais de 170 mil pessoas já passaram por lá, movimentando cerca de 5,5 milhões de reais. Isso tudo vendendo produtos e serviços pelos mais de 700 expositores que divulgaram os seus produtos na feira e no Afrolab. Então, o segredo desse sucesso para todo mundo que está nos assistindo, Adriana, eu sei que você começou com um fracasso retumbante. Isso também é uma coisa importante para todo mundo saber que não é assim rápido, não é fácil, mas compensa. É verdade. Acho que um pouco dessa trajetória ela é feita de altos e baixos, né? Não tem como falar de sucesso sem a gente falar dos erros, dos fracassos e a minha vida pessoal e a trajetória da Feira Preta, ela foi de muitos altos e baixos, de muitos aprendizados. E tem, acho que uma coisa que ajudou muito esse processo de construção foi uma aposta, né? A gente fez uma aposta há quase 20 anos atrás, quando ainda esse tema não era uma pauta dentro do movimento em relação ao processo de empoderamento econômico pela lógica do empreendedorismo e a constância. A gente, mesmo com altos e baixos, com fracasso, a gente manteve cada edição da Feira Preta e isso foi um processo crescente. E depois a gente foi se apropriando do que é empreendedorismo, né? Porque a gente falava vamos fazer um evento, um festival, mas como que isso se relaciona com o ecossistema do empreendedorismo? O que é ser um ecossistema? O que é um negócio de impacto? Então, foram coisas que a gente foi aprendendo. Foi um processo de educação e cultura na área do empreendedorismo. E se diz que quem é vencedor não é quem tem sempre vitórias, é quem não desiste. E você realmente não desistiu, né? Mesmo que a princípio fosse bastante difícil conseguir juntar essas pessoas em torno de uma ideia, né? O Brasil tem uma cultura da gente estar sempre falando do sucesso, celebrar o sucesso, mas o fracasso, os erros, eles precisam também ser valorizados, porque à medida que eu erro e eu compartilho com outras pessoas, olha, não vai aí que vai dar ruim, eu já fui, não deu certo, eu acho que ajuda um pouco a gente ter o controle sobre esses erros e de fato a constância e a resiliência de acreditar, mesmo diante de tantas dificuldades. Por exemplo, esse é um ano super difícil do contexto da pandemia, contexto econômico que a gente está vivendo, político, e a gente está fazendo online, tipo, letramento digital, assim, a gente teve que aprender do zero como faz uma feira online, e é como se fosse um novo projeto, uma nova estrutura. E se eu desistisse, a gente não teria a beleza que a gente está tendo em mais de 20 dias, com 100 conteúdos produzidos dos mais diversos, desde yoga hermética até
a gente tem mais de 1.000 empreendedores hoje na plataforma do Mercado Livre vendendo, mesmo nesse contexto de pandemia. Então, é um pouco de crença de que é isso. A gente vai passar por altos e baixos, mas a gente não vai desistir, entendeu? É isso, daqui a pouco você vai falar então pra gente sobre essas dicas aí dessa incursão no mundo digital que você está até compartilhando também com muitas outras pessoas. Agora eu quero ouvir da Luana, que traz de berço aquela referência de vitória, de representatividade, de imponência negra, porque a sua avó, né, Luana, é uma das grandes artistas da brasileira. Você traz isso às veias, deixa claro o seu orgulho a cada vez que você fala dela. Então, como é que você enxerga o crescimento do empreendedorismo negro no Brasil e também o espaço que hoje é dado para se discutir, para se destacar esse tema, hein, Luana? O que acontece é que nós, pessoas pretas, o que nos falta muitas vezes é a oportunidade, né? Tem um discurso maravilhoso, emblemático, que muita gente já compartilhou esse vídeo, que é um discurso da Viola Davis, quando ela recebeu o Emmy em 2015. Viola é minha musa absoluta na dramaturgia, e que ela diz que o que separa uma mulher negra de todo o resto da sociedade são exatamente as oportunidades. Então, eu acho que como as oportunidades para nós, pessoas pretas, aqui no Brasil, são muito mais escassas, a gente achar o caminho do empreendimento é muitas vezes a nossa melhor saída, porque é a gente fazer pela gente. E tem um slogan da comunidade preta que é muito importante, que é o nós por nós. E muitas das vezes é com isso que a gente pode contar, né? Então, somos muitos de nós, eu sou um exemplo disso, empreendedores de nós mesmos. E eu tive que ir enxergando isso dentro da minha carreira, e com o exemplo da minha avó, que inclusive foi a pessoa que me puxou no cantinho e teve uma conversa muito real comigo na época de vestibular, por isso que eu acabei optando por fazer serviço social, porque eu comecei a minha carreira de atriz muito nova, aos 9 anos de idade eu já comecei a fazer teatro, e eu tinha certeza que eu ia ser atriz. Tanto é que quando eu aprendi a escrever, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi fazer o meu autógrafo. Eu tenho meu autógrafo desde sempre. Inclusive, decidi que meu sobrenome artístico seria o Xavier, porque Xavier não é nome da minha família, era uma homenagem que a minha bisavó fez a São Francisco Xavier. Então, Xavier é o segundo nome da minha avó, que era Francisca Xavier, em arte Chica Xavier, e eu tinha já o meu autógrafo, porque eu tinha certeza que eu queria ser atriz. E aí, quando chegou na época do vestibular, eu já estava com tudo na minha cabeça de que eu ia fazer vestibular para artes cênicas, e tá tudo certo. Aí minha avó, muito sensata, me chamou no canto, falou, olha, a carreira de atriz no Brasil ela já é muito difícil. Para uma atriz negra, então, é triplamente difícil. E ela falava isso sabendo o que estava dizendo, porque ela só teve possibilidade de exercer, de fato, a carreira dela de atriz depois que ela já tinha se aposentado como funcionária pública do Ministério da Educação. Então, eu falei assim, bom, já que eu vou ter que procurar um plano B, minha avó deu essa letra para mim, então eu não quero passar fome. Aí eu escolhi serviço social. E a maioria dos meus colegas de faculdade, eu fiz serviço social no FRJ, diziam assim para mim, mas você escolheu o serviço social para não passar fome? Não entendemos, porque é uma carreira também muito sucateada no Brasil, né? Mas fiz serviço social, me formei, minha avó queria esse diploma na mão dela e continuei seguindo a minha carreira de atriz. Depois me encontrei também como produtora teatral, quando as oportunidades como atriz não estavam rolando. Depois teve uma época que trabalhei também como atendente de telemarketing. A gente vai buscando todas as possibilidades justamente por isso, porque para nós as oportunidades são muito mais escassas, né? Mas que bom que a gente tem espaços agora onde a gente pode falar sobre isso, onde a gente pode apresentar as nossas dificuldades, onde a gente pode, de uma forma coletiva, encontrar quais são os nossos caminhos reais e possíveis, né, de ascensão. Que bom que a gente está aqui. Muito legal, e muito legal ter você aqui. E agora a Daniela. A Daniela está há vários anos em cargos de liderança e atualmente tem o desafio de impulsionar a diversidade, a inclusão de talentos da empresa que é líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros da América Latina. Mas eu queria saber como é que foi o desenvolvimento profissional seu, Daniela. Conta um pouquinho para a gente. Muito bem, conto. Vou trazer aqui um relato bem pessoal, né, para responder essa sua pergunta, Carla. E tenho certeza absoluta que Adriana e Luana vão se identificar.
Mas sabe que desde que eu era muito pequena, né, desde que eu me conheço por gente, meu pai sempre, venho de uma família, somos em 4 filhas, né, 4 mulheres na casa, mais a minha mãe, né? Mas meu pai sempre dizia pra gente, né, que pelo simples fato de nós sermos mulheres e de nós sermos negras, nós tínhamos que ser sempre 2 vezes melhor. Né? Então, sempre cobrava muito da gente que a gente tivesse o melhor comportamento em todos os lugares. Tinha que ser um comportamento exemplar. É como que, assim, por ser negra, você não pode chamar atenção. Né? Assim, na escola, tinha que ser as melhores notas. Né? Assim, em tudo, a gente tinha essa cobrança, essa pressão muito grande de ser sempre 2 vezes melhor, porque a gente nasceu mulher e a gente nasceu negra, como se isso, de fato, fosse um problema. Culturalmente, a gente aprendeu, né, que isso era um problema. Então, a gente precisava, de alguma maneira, fazer algo, né, para suprir este problema. Então, eu posso dizer que a jornada não foi simples. Né? Ainda que eu tive uma série de privilégios ao longo da minha vida, né, assim, até porque eu não sou a primeira geração, né, de graduados na minha família, assim, eu tenho meu pai, que foi o primeiro na família toda a ter uma formação superior, então eu já tive alguns privilégios por isso, né, mas ainda assim essa jornada não foi simples, né? Então, eu sempre fiz a escolha, né? Eu lembro que eu olhava nas capas de revista, eu queria ser aquela mulher executiva que nunca era negra na capa da revista, né? Mas eu queria ser aquela mulher executiva dentro de uma grande corporação, então eu sempre tive em mente que eu queria trabalhar em grandes empresas, mas a jornada para conseguir estar nessas grandes empresas, ela não foi simples, porque eu carregava sempre este fardo que, assim, eu preciso ser 2 vezes melhor, né? Preciso fazer a melhor faculdade, que era uma faculdade que não tinha condições financeiras de pagar, mas, enfim, até o momento você vai dar um jeito, né, de pagar a faculdade para garantir que tem aquele selo no seu currículo, né, assim, quando eu ia para os processos seletivos, assim, era sempre tudo muito intenso, porque eu não podia errar, né, muito ao contrário, eu tinha que ser 2 vezes melhor. Então, eu posso dizer que a jornada não foi simples, e quando eu cheguei pela primeira vez, né, uns 8, 7 anos atrás, mais ou menos, que eu pela primeira vez assumi uma posição de liderança numa grande corporação, né? Foi uma comoção geral na família, assim, aquela comemoração, todo mundo muito feliz, me dando os parabéns. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para os lados, né, na empresa onde eu trabalhava na época, uma excelente empresa, sim, mas não haviam outras mulheres negras em posições como a minha, e muito menos em posições superiores. Então, assim, naquele momento eu tinha uma felicidade, uma satisfação muito grande, mas ao mesmo tempo eu tinha uma solidão muito grande, porque eu olhava para as mulheres pretas que conviviam comigo, né, as minhas amigas, mulheres da minha família, e eu não conseguia entender por que é que elas também não estavam nesse mesmo espaço que eu. E foi nesse momento que me deu um clique, que eu falei assim, não adianta, sozinha eu não quero. Eu preciso trazer mais mulheres pretas comigo para esses espaços. E desde então eu venho me envolvendo muito, né, assim, de mais do que cuidar, né, do meu desenvolvimento, do meu crescimento, né, assim, de poder trazer mais mulheres e homens negros também para esses espaços que eu ocupo hoje. Acredito muito fortemente, assim, que está nas nossas mãos, assim, com indivíduos e também, né, nas mãos das empresas, a gente conseguir uma transformação num espaço de tempo um pouco mais curto do que se a gente simplesmente deixar rolar. E é por isso que eu venho trabalhando fortemente, não é fácil, às vezes as pessoas romantizam, que lindo que você trabalha com diversidade e inclusão, romântico não tem nada, é um desafio e tanto, são conversas extremamente difíceis de nós termos dentro das empresas, né? E a prática também, a gente conseguir alcançar, né, os objetivos que a gente propõe, também não é nada simples. Mas ao longo da nossa conversa eu vou contando um pouco mais para vocês. E eu vejo também que eu acho que a Adriana, né, tá nesse momento reconhecendo bastante dessa história, né? Eu li um pouco também da sua história, Adriana, e essa coisa de você ser, não no caso da Dani, que ela já falou que o pai dela teve curso superior, mas aquela normalmente, né, história de que você é a primeira pessoa a conquistar o curso superior, de que você é a primeira pessoa da sua família a conseguir se destacar no seu ramo profissional e tudo. Você acha que esse caminho, né, do empreendedorismo negro, ele é um processo que vai curar a discriminação, que vai gerar oportunidades para se potencializar cada vez mais isso que a Daniela falou, trazer cada vez mais gente para essas posições-chave? Eu acho que
Não só, eu vejo 3 possibilidades da gente fazer a emancipação da população negra no Brasil e não sei se cura, porque a ferida é tanta complexidade que eu não sei se é cura, mas pelo menos trazer processos de equidade, que é pela educação. Eu acho que cada vez mais a gente precisa investir para que negros tenham acesso à educação, desde a primeira infância, escola pública, colégio privado precisam ter crianças negras, essa é uma pauta que eu venho falando muito. A outra questão é a empregabilidade, precisamos ter pessoas negras em empresas, em cargos de liderança, como a Dani. E a questão do empreendedorismo, cada vez mais, por exemplo, nessa pesquisa que a gente fez com o Plano CDE, traz que, na anterior, na que você citou do Locomotiva, foi um que a Feira Preta fez com o Renato Meirelles, traz que cada vez mais os jovens negros, eles querem ser donos das suas próprias empresas, eles querem ser os CEOs, entendeu? Então, acho que pode ser um processo muito potente dessa jornada em relação aos processos de equidade racial no Brasil da população negra. A cura em si, eu acho que vai levar um tempo maior, mas que isso vai garantir processos mais equânimes, isso com certeza. O professor Silvio Almeida diz isso, exatamente, não adianta você só trazer pessoas negras para as empresas, você precisa ter pessoas negras em cargos de decisão, em cargos de poder, que eu acho que é isso que um pouco que a Daniela falou, né, a respeito, você não apenas fazer aquela figura bonitinha da diversidade, realmente essas pessoas precisam estar em locais onde elas possam decidir, possam trazer cada vez mais, né, essa diversidade para dentro da empresa, mas de fato, não só aparente. Agora eu queria saber com a Luana, essa experiência... Essa no final da fila. Então essa é a nossa primeira dificuldade. Então é fundamental que a gente tenha um investimento grande em educação. É também fundamental a gente entender que o conhecimento ele não está só dentro da academia. E aí você me pergunta sobre obstáculos, Carla, mas eu também quero falar sobre o contrário, sobre aquilo que a gente tem como vantagem. Porque nós, comunidade negra, a gente carrega com muita importância, dando muito valor à questão da ancestralidade, do aprendizado que a gente tem com os nossos mais velhos, que é a oralidade, é a conversa de dentro de casa. E esse conhecimento não tem academia nenhuma que vai dar para a gente. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre educação, a gente tem que falar, sim, sobre oportunidade. E quando eu dei esse exemplo do discurso da Viola Davis, eu acabo falando da Viola Davis muitas vezes, que realmente é uma grande guru para mim, embora ela não saiba disso, que uma das coisas que ela fala nesse discurso do M de 2015 é que não é possível, e aí eu estou falando sobre a minha profissão de atriz, que é uma das minhas profissões, que não é possível a gente fazer papéis que não foram escritos para que a gente faça. Então, por que a gente precisa ter pessoas pretas em todos os espaços? Por isso, porque a gente tem que ter escritores negros, a gente tem que ter diretores negros, porque senão estarei sempre só com a possibilidade de fazer papéis de escravas, empregadas domésticas, papéis que mostrem alguma posição de subserviência, de subalternidade. Então, a gente realmente tem que ocupar todos os espaços. Então, uma grande dificuldade para os empreendedores negros também é essa questão de ocupação de espaços. Onde que a porta vai se abrir para a gente? E é por isso que a gente, em muitos momentos, não pode só esperar a porta abrir. A gente tem que realmente meter o pé na porta. É o que a gente precisa fazer de fato. Vamos saber então agora da Daniela, como é que é essa jornada de inclusão dentro das empresas, como é que foi sua experiência anterior e agora no Mercado Livre, Daniela? O que é que você tem para contar para a gente aí de... eu acho que deve ter vários casos de sucesso que você pode relatar para a gente, né, desse seu trabalho tão bacana de inclusão. Acho que o primeiro grande desafio, né, dentro dessa jornada de diversidade e inclusão é a gente mudar os nossos modelos mentais, né, os modelos mentais individuais e também os modelos mentais que são coletivos. Quando a gente fala de inclusão, né, de diversidade, de inclusão, aliás, uma coisa que é básica, não dá para a gente falar de um sem o outro, né, não existe só diversidade, não existe só inclusão. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, não basta simplesmente contratar pessoas. Então, a gente vê hoje um movimento muito grande de várias empresas, né, já mudando, assim, nas suas propagandas, colocando perfis mais diversos e tudo mais. Mas não é suficiente a gente ter a diversidade. Temos times com equilíbrio de gênero, né, que tem participação de diferentes etnias, que tem participação de pessoas LGBT, que tem pessoas com deficiência.
mas o quanto que a gente está, de fato, ouvindo a perspectiva que essas pessoas trazem. A grande riqueza da diversidade é a gente poder, de fato, né, assim, ter pessoas com histórias diferentes, com jornadas diferentes, que olhem para o mesmo contexto de formas diferentes e possam contribuir justamente com essa perspectiva diferente. Aí mora, né, acho que uma das grandes chaves, né, assim, uma das grandes chaves da gente saber usar a diversidade. Né? Tem muita gente que não está pronto ainda para ouvir uma perspectiva diferente. Né? Assim, tem o time lá que é diverso, mas quer continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, porque já está acostumado, porque a gente já faz assim e tudo mais. Então, acho que o grande desafio é a gente mudar os nossos modelos mentais, de se permitir, né, escutar essa perspectiva diferente e, mais do que isso, de considerar essa perspectiva diferente. E aí eu posso também trazer, enfim, alguns exemplos aí, até da minha carreira, né? Então, voltando aí a trazer também algumas perspectivas aí, um pouco da minha história pessoal. Né? Por muitas vezes, e trago isso porque é importante a gente entender que tudo isso acontece não é só através dos não negros, quando a gente fala de diversidade étnico-racial. Muitas vezes isso acontece nos vieses que nós mesmos carregamos. Eu, por muito tempo, eu custei a acreditar que eu já estava preparada para um desafio maior ao longo da minha carreira. Eu lembro que mais do que uma vez, quando eu fui promovida ao longo da minha carreira, eu questionei a minha liderança assim, mas tem certeza que eu dou conta desse desafio? E assim, hoje eu olho para isso e falo, que loucura, né? Assim, eu duvidava da minha própria competência, mas por quê? Porque eu achava que talvez, né, trazendo a referência do 2 vezes melhor, mas eu não fui 2 vezes melhor, assim, tipo, eu só fui bom e a empresa está me reconhecendo. Então, assim, eu também tive, eu acho que eu fiz escolhas assertivas também ao longo da minha carreira, de estar em empresas que me aceitavam do jeito que eu era, né? E também que eu estive em alguma empresa que não me aceitava do jeito que eu era, eu tomei a decisão de sair, porque para mim isso era muito importante. E aí um exemplo muito claro, assim, sabe, de eu aparecer de trança na empresa e a empresa e uma liderança virar para mim e falar assim, mas o que é isso? Isso sai? Né? Assim, e aquele momento que eu falei, sai quando eu quero, quando eu quiser que saia, mas eu não aguentei a pressão e 3 dias depois eu tirei a trança. Né? Então, assim, mas aí, para mim, acho que foi um grande divisor de águas de que eu precisava também escolher os lugares onde eu queria trabalhar. Né? Então, também, de alguma maneira, construir a minha carreira para que eu pudesse ter essa opção de escolha, né, de estar nesses ambientes onde eu podia ser quem eu realmente era, né, como é muito do que a cultura que a gente semeia aqui dentro do Mercado Livre. Né? A cultura de que a gente precisa deixar que as pessoas tenham oportunidade de ser quem elas são, né, sem julgamento, sem querer que elas, né, se enquadrem ali numa caixinha, né, num perfil de vestimenta, num perfil de jeito de falar, com tudo isso, as pessoas elas fluem melhor, a produtividade ela aumenta. Né? Assim, tem estudos que mostram que pessoas, né, que trabalham em lugares onde elas não podem ser do jeito que elas são, né, elas têm até 50% de queda do rendimento delas. Ou seja, tem empresa desligando pessoas por performance, que a culpa está da pessoa. A culpa é do ambiente, é da cultura, que não é uma cultura inclusiva. Não é uma cultura onde a pessoa pode ser quem ela é. Né? Então, essa jornada é uma jornada, assim, mais do que, assim, não é uma jornada que precisa de grandes investimentos financeiros, acho que vai precisar em alguns momentos, porque a gente precisa também potencializar, né, a comunidade, a gente precisa dar espaço também para a comunidade, a gente precisa, por exemplo, impulsionar uma feira preta. Então, assim, dinheiro é importante, mas antes de dinheiro, a gente precisa de verdade nessa jornada que as empresas dediquem. Primeiro, tenham um interesse genuíno por realmente construir um ambiente diverso e inclusivo. E segundo, né, que se dedique tempo para isso. Né, porque essa mudança do nosso modelo mental, ela leva um tempo também para acontecer. Ela não acontece do dia para a noite. Daniela, com relação a isso que você falou, eu trouxe aqui, inclusive, uma notícia super importante, que há poucos dias, no dia 4 de dezembro, o Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, a instância superior, né, de causas trabalhistas, reconheceu
por racismo institucional contra uma funcionária que trabalhava numa empresa e que usava o cabelo afro, e ela foi chamada pela direção da empresa, que disse que aquele não era um cabelo adequado ou tolerado por aquela empresa. E ela entrou na justiça, perdeu em primeira instância, recorreu e chegou ao Tribunal Superior do Trabalho com uma decisão histórica, condenou a empresa por racismo institucional. A advogada conseguiu provar que isso não era permitido, ou seja, agora a gente tem uma decisão que impede que empresas, porque a partir daí, em tribunais superiores, eles transferem essa decisão para todos os outros tribunais, empresas não podem discriminar pessoas pela sua aparência, pelo seu cabelo étnico, pelo que for, entendeu? Relacionado, inclusive, não só à raça, como a todas as outras categorias, religião, etc. Então, assim, isso foi agora, dia 4 de dezembro, super importante. Super importante. Agora eu vou passar, então, para falar com a Adriana, porque você é uma das líderes da frente da coalizão É de Todos, que levantou fundos para ajudar empreendedores negros nesse período de pandemia. Eu queria saber como é que funciona esse fundo e como que ele está apoiando esse público, qual é o prazo para terminar esse fundo, quer dizer, a gente não sabe qual é o prazo para terminar a pandemia, né? E a gente está vendo aí que, nesse momento, formas criativas de ajudar estão sendo muito importantes, né, Adriana? Sim, eu só queria pegar um adendo rapidinho numa fala anterior que a Dani traz. Uma vez eu fui fazer um evento e uma moça falou, a gente quer acarajé, era um festival de, enfim. A gente quer muito essa diversidade dentro do nosso evento, a gente quer acarajé, quer empreendedoras negras, enfim. A gente foi fazer. Quando teve o evento que a gente montou a acarajé, ela falou, esse cheiro do acarajé, não. O cheiro não. Eu falei, mas mano, você não quer o raio do acarajé? Então, por que não pode? Ou seja, as empresas, elas querem muito falar de diversidade, mas elas não querem viver a diversidade. A diversidade, ela é complexa, ela dá trabalho e a gente vai ter que aprender a conviver com essa diversidade. Acho que isso é muito, muito, muito importante. Agora, do ponto de vista da de todos, no contexto da pandemia, a Feira Preta se juntou com mais... Na verdade, a gente já tinha uma coalizão de organizações negras e periféricas em várias partes do estado, e a gente já vinha fazendo um processo de influenciar, de advocacy, influenciar dentro do campo dos negócios de impacto social, de que a população negra não poderia ser vista apenas como público beneficiário, e que ela era também a desenvolvedora das tecnologias, era proponente. Porque muito quando fala de investimento na população negra, quantos públicos beneficiários? Não é público beneficiário. Essa população também está desenvolvendo seus próprios sistemas. E aí, depois de 3 anos de advocacy, de influenciar no mercado, veio o contexto da pandemia, a gente decidiu que, além de fazer esse processo da influência, a gente precisaria ajudar os empreendedores. Então, a Feira e mais 5 organizações fez um processo de mobilização de recursos, a gente captou quase 1,5 milhão, 1,7 milhão no mercado, para fazer o processo de apoio a empreendedores negros em diversas regiões. O primeiro aporte que a gente fez foi para mulheres negras empreendedoras de 50 até 100 anos. A mais velha da região... 100 anos? 100 anos, ceramista, sambadeira, rezadeira e nativa ainda, fazendo cerâmica, vendendo cerâmica. E foi uma aposta nossa de apoiar mulheres acima dos 50 anos empreendedora. Além do repasse de recurso financeiro, né, com a finalidade de doação, a gente fez suporte psicológico, contratou psicóloga para fazer atendimento, porque muitas delas em processo de depressão, muitas delas acometidas pelo Covid, e processos de mentoria. No processo da captação de recursos, a gente conseguiu um parceiro que topou fazer uma espécie de uma cesta básica, mas uma cesta básica construída por nós. Então, nessa cesta básica, a gente conseguiu fazer o investimento de crédito para que os empreendedores pudessem comprar dados, porque a internet é cara. Então, você tem que vender pela internet, mas assim, como que faz isso? Eu tenho acesso à internet para poder vender pela internet, então crédito para compra de dados, acompanhamento psicológico, crédito para alimentação e crédito para fazer impulsionamento em redes sociais. E, então, durante essa jornada de 6 meses, a gente fez o acompanhamento desses empreendedores com recurso financeiro e acolhimento para poder lidar com esse momento que a gente está vivendo agora. E no ano que vem,
né, tudo está caminhando para que esse contexto ainda, né, se estenda mais e que o nível de desemprego chegue num nível muito forte, assim, né? E agora a gente está fazendo uma rodada 2 de captação para continuar apoiando empreendedores negros, que a gente sabe que tem ainda uma desigualdade entre empreendedores negros e brancos no Brasil. Quer dizer, desde as necessidades mais básicas, né, foram atendidas, e até realmente você criar uma plataforma de vendas online e tudo, é muito importante isso, você detectar todas essas necessidades, né, e partir, talvez, assim, realmente com ideias da própria comunidade participante, né, isso é que é importante. E Luana, qual a sua dica para a população negra ganhar voz? Quer dizer, voz a gente sabe que tem, mas que essa voz ganhe toda a projeção no mundo do empreendedorismo. Primeira coisa de tudo, algo que eu já falei aqui em algum momento, que é a gente primeiro se enxergar como empreendedores de nós mesmos. Eu acho que esse é o primeiro passo, isso é fundamental. Segundo, outra coisa que eu já falei também, é meter o pé na porta, é ocupar todos os espaços, mesmo aqueles espaços em que dizem que não foram feitos para a gente. Outra coisa que eu acho fundamental é a gente se enxergar como coletivo. E isso é uma coisa que na fala da Adriana a gente vê isso muito potente, né? A Feira Preta, que é uma grandiosidade, veio da cabeça de uma gênia. Adriana, você é uma gênia. Ela só pode acontecer e ela consegue acontecer todos os anos e dessa nova forma, né, desse novo modelo nesse período de pandemia, justamente porque a gente precisa se enxergar como coletivo. A gente tem que se unir com os nossos iguais para crescer, com a perspectiva realmente de crescer. Outra coisa fundamental é a gente acreditar no nosso produto, a gente acreditar naquilo que a gente está vendendo, porque se a gente está vendendo algo que a gente não acredita, fica muito difícil. Eu acho que isso também é meio que o comecinho de tudo. E tem algumas coisas que a gente tem que fazer uma força, e é uma força para o mundo, para o universo, para a política, uma força para os nossos governantes, porque eu fico pensando que assim que eu comecei a tentar me profissionalizar na minha carreira de atriz, eu encontrei uma primeira barreira que é, no sistema do microempreendedor individual, do MEI, você não tem a categoria atriz, você não tem a categoria ator. Então você tem a categoria diretor teatral, você tem a categoria professor de teatro, mas você não pode emitir uma nota fiscal como ator. Isso já é uma barreira. Então tem uma pressão que a gente precisa fazer em quem está realmente acima da gente. Isso faz parte também do nosso processo, do nosso entendimento como empreendedores. E aquilo muito que a Dani falou, que se em algum momento, e a gente ouve isso durante muito tempo, ainda tem muita gente que ainda reproduz esse discurso que é precisamos ser os melhores, que a gente enxergue que a gente tem uma potência tão grande dentro da gente que a gente não precisa sucumbir necessariamente a esse tipo de forçação de barra, digamos assim. Porque a gente tem potencialidade, a gente pode alcançar determinados lugares, a gente precisa enxergar essa potencialidade primeiro dentro da gente. E aí se cercando de quem a gente pode para vir junto com a gente nessa batalha, porque essa batalha nunca é individual, ela sempre é coletiva. É o máximo. A Luana é muito inspiradora, gente. A gente ouve a mensagem dela, sai daqui... Né? Daniela, então baseado nisso que a Adriana e que a Luana falaram, você detectou isso dentro do seu espaço profissional? Quer dizer, primeiro esses problemas aí que a Adriana elencou e depois também essas atitudes que a Luana mostrou para a gente, dentro da sua experiência ou no Mercado Livre ou de algum colaborador, você detectou essas atitudes e problemas? Sim, acho que tem uma coisa, tudo se conecta, na verdade, né? Assim, eu estou aqui falando muito da perspectiva, né, empresarial, corporativa, de uma área de diversidade e inclusão de uma empresa, mas, na verdade, tudo se conecta, porque a discussão que hoje, né, a discussão e o movimento, né, que eu trago hoje para dentro do Mercado Livre, com relação assim, à importância de termos times diversos, de ter essas diferentes perspectivas dentro das equipes, é uma discussão embasada no fato que se eu preciso, por exemplo, né, assim, se eu tenho lá no time de sustentabilidade, né, não tenho ninguém que traga a perspectiva do negro,
né, para dentro da conversa corporativa, talvez a Adriana não tivesse aqui nessa conversa com a gente, talvez a gente não estivesse nesse relacionamento de 3 anos, né, com a Feira Preta, impulsionando, patrocinando, ajudando nisso, ajudando naquilo, enfim, a gente precisava ter alguém dentro deste time, olhando, né, assim, com essa perspectiva, né, étnico-racial, para que a gente considerasse isso, ou se a gente vai fazer uma campanha X, né? Se eu tenho pessoas que representam uma única perspectiva, que não, por exemplo, a perspectiva étnico-racial, muito provavelmente, e aí não é maldade, não é incompetência, não é isso, mas muito provavelmente ninguém vai colocar na roda de discussão do planejamento, né, a perspectiva do negro. Então, quando eu trago essa discussão, é porque assim, a gente precisa refletir dentro da empresa, né, as expectativas e toda a diversidade dos milhões de usuários da empresa. Né? Como é que eu faço um negócio, né, para milhões de pessoas se eu não tenho dentro de casa representatividade, né, das mais diversas expectativas e perspectivas desses milhões de pessoas? Então, assim, está tudo conectado, né? Assim, não é porque eu estou aqui no mundo corporativo que a gente não está, tanto que no Mercado Livre a gente fala, somos todos empreendedores, né? Nós somos aqui hoje quase 14 mil empreendedores no Mercado Livre, porque a gente precisa pensar com a cabeça do empreendedor, né? E se eu tenho hoje no Brasil, né, assim, mais de 50%, né, dos empreendedores que são negros, até por uma questão, né, estrutural, né, que o negro acaba indo, e a Adriana pode contar essa história muito melhor do que eu, mas que o negro acaba indo para o trabalho, ao trabalho autônomo e informal, pela falta de espaço, né, dentro do mercado de trabalho tradicional. Então, assim, se eu tenho uma quantidade tão grande de empreendedores, eu preciso ter negros, eu preciso ter gente aqui dentro da empresa pensando como empreendedor negro, conhecendo mais, né, tendo uma conexão diferente com a realidade desses empreendedores negros. Então, assim, quando a gente consegue conectar todas as pontas, né, o público consumidor, o empreendedor, com o mundo corporativo, aí a gente tem sucesso nas nossas estratégias, nas ações que a gente faz. Né? Quando a gente não tem essa representatividade dentro de casa, certeza que a gente está deixando de olhar para algum espaço importante e que poderia estar trazendo até resultados importantíssimos para a gente. E a gente, inclusive, até em outros toques aqui, a gente já falou sobre como a diversidade ela traz lucro para a empresa, porque são várias formas de enxergar produtos, serviços, que quanto mais diversa e quanto mais pontos de vista diferentes, mais se consegue atingir o público da melhor maneira. Bom, a Dani acabou de fazer uma provocação para você, Adriana, então a gente queria saber o que é que você detecta com os empreendedores com os quais você trabalha. Existe muito isso? A pessoa parte para o empreendedorismo porque não teve oportunidade no mercado de carteira assinada, no mercado formal? Como é que você sente isso? A gente tem uma construção histórica que reflete nos dias de hoje. A gente teve... são mais de 400 anos de escravidão, a gente tem 13 décadas quando se deu o fim da escravidão, e quando acabou foi uma abolição inacabada, e o processo de mobilidade social da população negra começa lá atrás, nessas 13 décadas, com as mulheres como donas dos mercados, as mulheres do tabuleiro, as que faziam as feiras, né? Então, o empreendedorismo começa nesse lugar. Você tem um povo uma representação de empreendedorismo é essa população. E a gente fala do contexto de inclusão de negros no mercado de trabalho formal muito recentemente. Pensa que durante, sei lá, quase 100 anos a gente não falava de negros, né, da inclusão de negros. Você tinha códigos, era boa aparência, essa questão do cabelo, de não usar trança, muitas que apartaram, que impediram que a população acessasse o mercado de trabalho formal. E aí o empreendedorismo como sendo essa forma de poder dar conta da vida, essa forma da civirologia, sabe? Tipo, cara, a gente precisa se virar, o que você vai fazer? Eu vou fazer brinco, eu vou fazer comida, o que eu vou fazer, entendeu? Então, esse é uma história que a gente precisa contar. Quando a Dani fala que mais de 50% da população no Brasil empreendedora é negra e é mulher,
Isso é um dado extremamente importante. Tem um processo de transformação que precisa ser feita, até como uma forma de reparação de justiça racial e social. Se é esse lugar onde a população negra está, então que seja um lugar de potência, que a gente transcenda da necessidade para a oportunidade. E os últimos 20 anos o que vem acontecendo é um pouco isso. Hoje você tem cada vez mais o tema do empreendedorismo negro, que são negros que estão olhando para as questões... Tem negros que empreendem qualquer tipo de serviço, produto, em qualquer área, mas você tem, até pela última pesquisa que a gente fez, que são negros com engajamento, ou seja, negros que estão criando soluções na área do empreendedorismo, na área do produto, na área do serviço, para atender a demanda de mais de 50% da população. Que de um lado você tem um percentual muito alto de empreendedores negros, do outro lado você tem a segunda maior população negra do mundo. Tipo, não tem como você não considerar isso, entendeu? Na área dos negócios. Então, esse é um caminho que foi feito e os empreendedores negros, hoje, eles estão neste lugar de potência, de se reconhecer como potência. Da mesma forma que a gente chega aos 56% por um processo de autodeclaração, o empreendedor negro é aquele que fala, eu tenho uma solução para você e eu vou construir essa solução para você, entendeu? Muito bem, quero ouvir agora da Luana, que a Luana tem sempre aquela força, né? A gente, quando vê ela falar, a gente vê a energia que transborda da Luana. Então, você falou um pouco sobre essa questão da oportunidade, como atriz, tá? Você teve, né, a sua avó, que foi um grande nome, como foram Ruth de Souza, Antônio Pitanga, outros tantos atores aí, né, de outras gerações. Hoje nós temos uma força muito grande de atores negros que chegaram e que arrasam, como, né, a gente tem... o Lázaro Ramos, a gente tem a Thaís, a gente tem vários nomes hoje que são uma renovação dessa força. Em algum momento você sentiu isso, que você, com toda essa tua energia, com todo o seu potencial, você estava confinada a alguns papéis característicos, alguns papéis aí que prendiam o estereótipo negro? Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, inclusive falo no bate-papo entre amigos e tudo mais, que durante muitos anos as novelas que apareciam na TV aberta e que eram novelas com elenco grande negro, eram novelas com escravos, na sua maioria escritas pelo Benedito Rui Barbosa. E como eu comecei a minha carreira muito cedo, eu ainda adolescente, quando ia acontecer alguma novela do Benedito Rui Barbosa, estava na época de teste, nós atores negros nos ligávamos e a gente falava assim, tá vindo novela do Benedito aí, hein? Vai ter papel pra gente. Agora a gente vai assinar uma carteirinha aí, vamos ter um emprego de alguns meses. A gente ficava nesse desespero, porque só esses papéis é que chegavam pra gente, né? Eu agora estou vivendo uma novidade que pela primeira vez, desde que eu me entendo como atriz, eu agora estou com 33 anos, comecei minha carreira aos 9, então tenho um tempinho aí de carreira, embora eu seja relativamente jovem, que pela primeira vez eu estou fazendo um papel numa série, que vai estrear ano que vem, e que quando eu li a sinopse, não vinha escrito assim, atriz negra. Vinha dizendo atriz, nos seus 30 e poucos anos, que vai fazer uma personagem bem-sucedida e tudo mais. E não só mulheres pretas fizeram o teste para esse papel, mulheres brancas também fizeram. Então, essa para mim é uma grande novidade, eu nunca vivi isso. O diretor dessa série é o Selton Mello, e eu contei isso para o Selton, inclusive. E nessa perspectiva, a gente precisa discutir, isso que eu falei aqui também hoje, como a gente precisa ter pessoas pretas em outros espaços. Porque, para pensar nesse papel, o roteirista, a pessoa que escreveu o texto, o diretor que foi lá dar o pitaco dele de como deveria se desenvolver esse personagem, essas pessoas precisam entender que uma mulher preta pode ser advogada, pode ser médica, eu não preciso ser só empregada doméstica, escrava e esses outros papéis subalternos, né? Então, estamos dando passinhos, ainda devagar, não são passos longos, mas a gente está conseguindo. E certamente, tudo que a gente conquista agora, a gente deve a quem veio primeiro do que a gente. Então, essa galera realmente labutou. A gente precisou que Chica Xavier, Ruth de Souza, Zezé Mota, Léa Garcia, Cléa Simões fizessem muitos papéis ainda com esse estereótipo da pobreza, esse estereótipo da escravidão, para que a gente hoje pudesse ocupar novos papéis. Definitivamente os nossos passos vêm de longe, como eu diria. Sensacional. Daniela, você também deve ter muita coisa para contar desse teu trabalho, e eu acho que do seu prazer de
contribuir para a empresa, trazendo esses talentos e contribuindo, como a gente aqui falou, até para o lucro, né, da empresa, com a diversidade dentro do ambiente corporativo. É muito curioso, porque assim, eu hoje estou, né, nessa posição de diversidade e inclusão, mas eu fui organicamente, eu virei esta profissional desta área, né? Eu trabalhava em outras funções dentro da área de RH e acabei organicamente, quando eu vi, estava sentado nessa cadeira e fazendo um monte de coisa. Mas, e por um instante na minha carreira, eu tinha muito uma preocupação que eu não queria ser, né, assim, a pessoa que está defendendo uma causa própria dentro da empresa. Eu tinha essa preocupação, assim, no começo. Que ao longo do tempo, né, à medida em que eu fui ganhando alguns espaços, em especial para falar, né, para falar de outros, né, outras dimensões de diversidade, mas principalmente alguns espaços de escuta para falar sobre a questão racial, eu fui entendendo a importância que era eu sim, né, de alguma maneira, trazer sim a minha perspectiva, trazer sim a minha causa pessoal para dentro destas conversas. Mas eu precisei estar numa empresa que me dava espaço, que me dava escuta, e tem uma coisa que eu falo muito, assim, tem muita gente que diz assim, precisa dar voz para o negro. Não, o negro já tem voz. Né? A gente precisa... Você que está surdo, você que não está ouvindo. O mundo está surdo. Já temos voz, a gente precisa de espaço de escuta. Né? Então, eu acho que talvez o grande diferencial assim, do que eu vivo hoje, né, trabalhando nessa função e sendo uma mulher negra numa posição de liderança, é conseguir ter esse espaço de escuta genuína. Né? E espaço de escuta genuína, assim, muitas vezes de altos executivos da empresa, interessados em, assim, como eu me conecto com isso, o que a gente como empresa pode fazer diferente, o que eu, né? Tem alguns que perguntam assim, o que eu como indivíduo, né? Eu, pessoa física, eu posso fazer de diferente. Então, acho que essa é a grande riqueza, né? A gente conseguir conquistar esses espaços de escuta. Infelizmente, eles não são muitos e não estão na maioria das empresas por enquanto, mas como eu já disse aqui em algum momento, acho que está nas nossas mãos. Né, como indivíduos e como empresas, a gente começar a plantar a mudança que a gente quer ver neste mundo. Gente, olha, estou adorando o papo, mas a gente está acabando o tempo, infelizmente. Eu queria pedir que vocês passassem as considerações finais, a falar também um pouco sobre o que vocês têm aí de calendário, de agenda, alguma coisa, para a gente fazer assim, um fecho, 2 minutos para cada uma. Vamos começar então, Adriana? Bom, eu quero agradecer muito essa prosa, eu adorei fazer essa conversa com vocês. E quero chamar atenção para o Festival Feira Preta que está acabando, a gente acaba no dia 12, então tem muito conteúdo, tem festival de jazz, tem gastronomia, tem universo infantil, olha, tem um papo maravilhoso com a MC Sofia, com Jeremias e com a Milena, da Turma da Mônica, que é muito fofo. Tem muito conteúdo e a gente está com a plataforma dentro de venda online, junto com o Mercado Livre, dentro do Mercado Livre, com mais de 1.200 produtos. E eu tenho feito uma campanha assim, em vários lugares. Cara, tu quer ser antirracista? Bora comprar. Mete a mão no bolso aí, bora para uma ação, compra o produto desses empreendedores, que a pandemia está aí, a recessão está aí. E essa galera precisa continuar existindo, porque existe um futuro preto. Obrigada, viu, gente? Muito legal. Lembrando, então, até dia 12. A Feira Preta Online, até dia 12, e todos os produtos no Mercado Livre. Luana, vamos lá, Luana. Vamos lá. Uma coisa que eu quero avisar, que eu vou fazer agora no mês de dezembro, a gente já está avançando no mês de dezembro, mas daqui até o final do mês, eu vou fazer algumas lives no meu Instagram, que são lives conversando com outras pessoas pretas, falando de qualquer assunto que não seja racismo. Porque é aquilo que eu falei no início aqui, que a gente pode falar sobre muitas outras coisas. Então, vou conversar com o Pretinho da Serrinha, Cacau Protásio, vão ser papos bem bacanas entre a gente. E, para finalizar, eu queria... minha avó tem muitas cantigas escritas por ela, tem inclusive um livro lançado há alguns anos atrás, que é o Chica Xavier Canta Sua Prosa, que ela sempre disse que era uma forma mais fácil do discurso dela chegar mais longe, era através da música. Embora ela não fosse cantora, eu também não sou, mas tem algumas cantigas escritas por ela. E tem uma cantiga dela que fala um pouco de como a gente precisa lidar com essa dita luta antirracista e como a branquitude pode se aliar com a gente, que é assim. Quando o cativeiro acabou,
Negro não sabia o que fazer, não tinha terra para plantar, nem tinha mandioca para colher. Corria para cá, corria para lá, ai, 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 ainda, ai, 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 ainda. Branco lhe deu alforria, mas não lhe ensinou a viver. Branco lhe deu alforria, mas não lhe ensinou a viver. Axé. Olha, gente, eu tô vendo a sua avó, sabia? Tô vendo. E outra coisa, nunca mais diga que você não é cantora. Você sabe cantar maravilhosamente. Você não descobriu ainda. Que coisa linda, que coisa linda. E, aliás, que criatura maravilhosa, que eu não conheci sua avó pessoalmente, mas que criatura maravilhosa, viu? A gente lê sobre você falando, inclusive, de como ela rezava para todo mundo. Vamos pedir a ela, então, lá em cima, que ela reze por todos nós. Olha, eu sou super emotiva, eu tenho que parar agora, senão eu já estou aqui chorando. Daniela, vai, me salva, Daniela. Vai lá, Daniela. Como falar alguma coisa depois da antiga, Luana? Tinha que ter ficado no último. Cara, me arrepiou aqui. Me arrepiou, assim, demais, demais. E, por favor, você é uma super cantora. Nas minhas considerações finais, eu quero, assim, acho que primeiro fazer um agradecimento a todo o Mercado Livre, que, assim, a gente tem um time gigante de pessoas super engajadas em a gente fazer a diferença para impulsionar a comunidade negra, impulsionar empreendedores negros, né, trazer cada vez mais, né, colaboradores negros, né, pessoas negras para trabalharem dentro da empresa. Né, a gente já cresceu bastante, assim, acho que um negócio legal de contar, né, assim, quando eu cheguei na empresa no ano passado, né, a gente tinha 28%, hoje a gente já está em 37%, e esse negócio vai... Caraca. A gente vai crescer muito, assim, tenho certeza absoluta disso, porque tem muita gente engajada nessa causa. Né? Então, assim, agradecer todo o time do Mercado Livre, né, por comprarem essa causa comigo e estarem comigo, porque não sou eu sozinha, né, com diversidade e inclusão, que vou conseguir fazer a diferença. E na linha, né, da gente reforçar as conexões que são importantes, né, acho que reforçar, né, assim, a gente deu espaço, né, para a Feira Preta ocupar a plataforma do Mercado Livre. Né? Então, assim, eles estão ocupando ali brilhantemente a nossa plataforma e que todo mundo compre muito. Eu ainda vou fazer mais compras, já fiz, né, algumas durante a semana e vou fazer mais, porque eu acredito muito que a gente, empoderando, né, o empreendedor negro, a gente está mudando o mundo. Né? A gente está mudando. Até queria falar sobre isso, porque esses dias eu estava participando de vários lugares e várias pessoas comentando quanto o Mercado Livre foi ousado, né? Foi corajoso em colocar a Feira Preta no destaque. E de apoiar a cultura preta, né, Adriana? De apoiar, exatamente. Eu nunca vou me esquecer, em 2018, quando a gente foi fazer a primeira imersão de ensinar os empreendedores a colocar na plataforma, a vender online, os voluntários, brancos e negros, sentados ali ensinando, olha, vamos junto, pegando a mão, vamos fazer esse negócio junto. Vamos Tira a foto assim. Caracas, foi muito importante, essa é uma memória que eu nunca vou esquecer, que eu acho que a empresa é isso, não é só querer o nosso dinheiro, mas é apoiar todo o nosso processo de emancipação, e o Mercado Livre tem feito isso lindamente. Sou agradecida. Muito bom ouvir de vocês. Nada melhor do que esse testemunho, nossa, incrível, né? A gente termina com um testemunho mesmo de diversidade. Gente, eu vou ter que terminar. Foi um prazer, foi maravilhoso ter vocês aqui, ouvir as experiências de vocês. Eu tenho certeza que isso inspirou a todo mundo que nos acompanhou. Eu agradeço, aliás, a todo mundo que nos assistiu, que esteve aqui com a gente. Também ao suporte da nossa intérprete de Libras, também é um exemplo de diversidade. Então, olha, a todos, a todas vocês, a todos que nos estão nos acompanhando, boas festas. Teremos um futuro melhor, nós acreditamos, e queremos também seguir aqui ajudando todo mundo a encontrar essas alternativas de prosperidade. Por isso a gente vai fazer uma pausa nos Melitox este ano, mas no próximo ano a gente tem muita coisa boa sendo preparada para todos vocês. Beijo, meninas! Obrigada! Beijo a todos! Tchau, gente! Tchau!